Bom, então para entrar nos parâmetros, o que você tem que fazer? Você alimenta a placa, né? Então as entradas MA, OEI e a EM tem que estar desligada quando você alimentar a placa. Quando aparecer essa mensagem aqui, ó, deixa eu ver. Aperte menu mais para configurações. Você vem aqui e aperta menu mais. Aí vai entrar nos parâmetros de ajuste. Aí você vai utilizar, ó, o botãozinho de menu mais para ir trocando os parâmetros, certo? E o menu menos para ele retornar para o anterior, certo? Então, menu mais vai para frente e menu menos volta. Aí você utiliza esses outros dois botõezinhos aqui, o Ink e o Deck, para mudar. Aqui, ó, 6, 11, e aqui você volta. Você escolhe a quantidade de pavimento. Aqui você escolhe se é seletivo ou coletivo. Aqui se você vai querer colocar o sensor SS e SD um em cima do outro ou um do lado do outro. Agora o pessoal utiliza mais um do lado do outro, né? Se vai ter resgate automático, sim ou não. Tipo de partida, você tem vários tipos de partida, né? Direta, inversor 2 velocidades, 3 velocidades, blind 100 EV10, direta GMV 2 velocidades, direta fluido 2 velocidades, tá? Aí você seleciona aqui qual que você vai querer. Se você for usar 3 velocidades, você tem que avisar com antecedência, porque tem que fazer algumas modificações na placa para trabalhar com 3 velocidades. Se vai ter contato de freio, sim ou não. Tipo de partida estrela, essa não está utilizando ainda, mas quando tiver partida estrela triângulo, daqui vai ser o ajuste do tempo da partida, né, de estrela para triângulo. Tempo para desligar a direção, e daqui quando é sistema hidráulico, é o tempo que você vai desligar, quando ele chega no ímã, ele vai ter esse tempinho aqui para desligar o motor ou a válvula, vai depender se é da fluido ou da GMV. Tempo de desliga e inspeção, e daqui também é para o tipo de sistema hidráulico. Quando você estiver em manual, e você tirar o dedo para subir e descer, ele demora 1 segundo ou mais. Você vai ajustar aqui o tempo que você quer que ele realmente pare, porque esse tempo aqui, a hora que você tira o dedo do botão, ele vai fazer uma redução. Então ele vai fazer a redução por 1 segundo, né? O que é a redução? É a diminuição da velocidade de alta para baixa. Então assim, para não dar um tranco muito grande quando você vai fazer aquela parada em manual, você pode ajustar esse tempo aqui para ele fazer a parada mais suave. Daqui é o tempo para desligar a contator AM. Então assim, quanto maior o tempo, menos vai ficar entrando e saindo ela, né? Esses dois aqui a gente não usa. Renivelamento. Aqui você vai deixar sempre em sim, porta fechada. Chamada extremos. Esse daqui é quando o elevador fica muito tempo parado, você pode colocar ele para fazer um chamado para os extremos, né? Nos parâmetros seguintes você ajusta de quanto em quanto tempo que ele ficar parado, ele vai fazer um chamado sozinho. Então se ele estiver num extremo, ele vai para o outro e para. É mais para deixar o elevador para ele não ficar muito tempo parado, né? Encoder não está habilitado ainda. Esse daqui também tem relação com encoder. Estacionamento, se vai ter ou não. Se tiver, qual pavimento vai estacionar. Aqui você ajusta em qual pavimento que você quer que ele estacione. E depois de quanto tempo ele vai estacionar. Daqui o botão bombeiro, quando acionado, em qual pavimento ele vai estacionar.
tipo de porta, se é automática, eixo vertical ou manual. Aqui esse daqui não está sendo utilizado ainda, mas vai ser futuramente, quando o elevador tiver duas portas, você vai conseguir ajustar aqui e vai definir qual porta que você vai querer que abra, né? Aqui se a porta estaciona aberta ou fechada. Aqui o contato do LPA, se ele vai ser normal aberto, normal fechado ou não vai usar. Mesma coisa com o LPF. Tempo de aviso PA, quando alguém fica segurando a porta aberta ali, segurando na barreira, né? Depois de 15 segundos, ou você pode ajustar outro tempo, é o tempo que vai aparecer PA nos displays. Esse tempo trinco CT é quando você tem lá uma porta de eixo vertical e a própria cabine que libera o trinco, né? Você tem uma rampa ali. Então, quando ele vai passar de um pavimento para o outro, normalmente ele abre o contato do trinco. Então, aqui você vai ajustar um tempo para a placa reconhecer que o trinco realmente foi aberto, né? Para ele não parar, porque se você, depois de atingir o tempo, ele acaba parando. Então, você ajusta o tempo para ele não fazer a parada. Porta após abrir, você tem desliga ou fica ligado. Então a porta, você tem o comando PA e PF, você pode fazer desligar ou ficar ligado. A mesma coisa, a porta após fechar, desliga por tempo ou fica ligado. Se for por tempo, aqui você ajusta qual que é o tempo que ele vai ficar ligado. Tempo máximo de abertura de porta. Quando ele der o comando para abrir ou fechar a porta, e daí é o tempo máximo que a porta vai ficar tentando abrir ou tentando fechar. Após esse tempo aqui, se ela não finalizou a abertura ou não finalizou o fechamento, ela vai dar falha e vai apresentar o porquê ela não abriu ou não fechou, né? Então a mesma coisa aqui, tempo de fechamento. Então esse daqui é de abertura e esse daqui é de fechamento. Tempo de espera de pavimento, e esse é o tempo que ele demora para, após chegar num pavimento, é o tempo que ele vai atender o próximo pavimento. Então você pode aumentar ou diminuir esse tempo. Aqui o IPD, né, se vai ter na cabine em pavimento, ou só na cabine, ou só no pavimento, ou não vai usar. Só que esse não usa. É só quando você está partindo o elevador que você vai fazer chamado da própria placa, né? Porque os chamados são feitos exclusivamente pelos IPDs ou pela placa, né? Então vamos lá que eu apertei o botão Enter e saiu. Então, se você manter pressionado, ele vai mudando os parâmetros, tá? Aqui aperta Enter para letras dos IPDs. Essa placa aqui, vou apertar Enter aqui. Então você seleciona aqui, no pavimento 1, o que você quer que apareça no display. Então aqui está apagado e aqui, então vai aparecer 1. No pavimento, aí você vai apertar menu mais aqui, ele vai mudando os pavimentos. E aqui você digita, se eu quiser que apareça um tracinho, se eu quiser 0. Aqui eu coloco o que eu quiser aqui. Quer colocar letra, né? Você vai colocar aqui o que você quer que apareça lá no display quando chegar no pavimento 5. E aqui você seleciona os outros pavimentos, né? Então, menu mais você muda o pavimento. E o menu menos, tá vendo que tem uma setinha aqui? Esse menu menos você altera qual que é o dígito lá do display. O dígito da esquerda e o dígito da direita. Para você poder fazer a alteração do que você quer que apareça. Então vou apertar Enter para sair daqui. Esse parâmetro não está sendo usado ainda.
Versão comandado, nessa placa CLP V4.0 é sempre comandado. Tempo entre andares, você pode ter sem controle, programe de novo e manter tempo. Então, depois que você finalizar todo o ajuste do seu elevador, você vai colocar aqui em programe de novo, ele vai subir em todos os pavimentos, né? Aí, quando ele for indo de um pavimento para o outro, ele grava qual que é o tempo que ele gastou de um pavimento para o outro. Aí, quando ele estiver funcionando e estourar o tempo que ele gravou, ele vai dar falha ali. Normalmente isso aí acontece quando ele tem uma falha do sensor, né? E aqui, ó, tempo de folga de percurso é o tempo que você vai querer adicionar em relação àquele tempo que ele armazenou nesse parâmetro aqui. Porque aí você pega um elevador hidráulico, ele faz o monitoramento e a gravação na subida. Só que normalmente a descida é mais lenta, né? Vai depender da temperatura do óleo, essas coisas todas. Então, aqui no caso de hidráulico, é bom sempre deixar um tempo bem maior. Você vai deixar lá uns 5 segundos, mais ou menos, tá? Tempo de desligar o ventilador, que seria daqui. Normalmente o pessoal utiliza também colocar a iluminação da cabine aqui. Porque depois desse tempo, que não tiver nenhum acionamento de botão, abrir porta, fechar porta, ele desliga. Aí quando alguém aperta o botão, tanto de pavimento, ou se a porta abrir, movimenta, qualquer coisa que acontecer nas entradas da placa, ele volta a ligar e vai desligar só depois que não tiver nenhuma movimentação mais, depois desse tempo aqui, né? Essa placa aqui, ela tem uma senha de pagamento, né? Para que serve isso? Normalmente é uma segurança, né? Tanto para nós que estamos vendendo faturado, como para o cliente final, né? Só que daí o cliente final lá, o consumidor final, tem que estar ciente disso aqui. Porque a placa ela vai funcionar por 90 dias, né? Após 90 dias, se você não colocar a senha de pagamento, ela vai parar de funcionar. Então você tem 90 dias para você colocar essa senha de pagamento. Então todas as placas que forem vendidas faturadas, ela vai com a necessidade de colocar uma senha de pagamento, né? A finalização do pagamento. Quando o cliente finaliza o pagamento, ele liga para nós, ele vai passar, quando você liga a placa, ela aparece aqui, o mês, ano e o número da nota fiscal aqui. Então você vai passar, você tira a foto, né? Isso aqui passa para nós e em cima disso aqui a gente busca aqui para saber qual que é a senha que foi gravada aqui, nessa placa. Então como está tudo zero aqui, ela vai dar uma senha errada para uma tentativa. Você tem 3 tentativas, então assim, nem entre nesse parâmetro aqui se você não tiver a senha de pagamento, porque você tem 3 tentativas. Após 3 tentativas, a placa vai travar e você teria que mandar para nós. Então só entre aqui quando você realmente tiver a senha de pagamento. Eu vou colocar mais uma aqui, ó. Última, sem errada, última tentativa. Só tem mais uma tentativa. Então depois aqui, ó, ventilador. Quando aparecer todos esses números aqui, isso aqui ele mostra qual que é o status das saídas. Então cada dígito aqui é referente a uma entrada. Vou apertar aqui, ó. Tá vendo aqui que mudou para um, ó? Vou apertar o outro. Mudou para um o outro. Vou apertar esse aqui. Mudou o outro. Esse mudou o outro. Esse mudou o outro. Então, cada entrada da placa, ele está representado por um dígito aqui. Isso daí é para saber se de repente queimou uma entrada. Antes de você, assim, você tem dúvida, né, que queimou alguma entrada. Antes de você mandar para nós para consertar, você mesmo pode saber se realmente a placa está
aquela entrada está queimada ou não, né? Porque se ela tiver, de repente, se você tiver um eletrônico na sua cidade aí, você pode entregar para ele, você vai trocar, normalmente é porque o fotocoplador queimou, ele vai lá e troca só o fotocoplador, né? Fica muito mais barato do que você ter que mandar para a gente pelo correio, a gente consertar, fazer a devolução, então demora muito mais. Então, às vezes, você leva uma eletrônica na sua cidade aí e resolve muito mais rapidamente, né? Tá joia? Aí finalizou. Aí para sair dos parâmetros é só você apertar o Enter. Tá joia?